Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo de número 131. Esse salmo será objeto da nossa reflexão na noite de hoje. Nós que temos percorrido o livro de Salmos, temos conversado, temos aprendido, não é? Em cada salmo, algumas lições importantes para a nossa vida de comunhão com o nosso Deus, para a nossa vida, não é, diária. Os salmos têm não apenas nos alimentado espiritualmente, mas têm nos dado orientações de como nos comportar diante de Deus e diante dos homens. Salmo 131, o salmo que tem por título Calma em Deus. Vamos ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, queremos ouvir a Tua voz e pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse salmo é um dos salmos menores entre os 150 salmos registrados na Bíblia. Mas é interessante que na Bíblia, aquilo que é pequeno, nem sempre, não é? É algo que deve ser desprezado ou desvalorizado. Porque muitas vezes, na Bíblia, aquilo que é pequeno é um símbolo daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém ou através de alguém. Nós temos alguns casos interessantes na Bíblia de alguém ou algo pequeno ou de um número reduzido que se transformou nas mãos de Deus em algo muito grande, não é? E vou dar alguns exemplos para os irmãos. Você conhece a vida de Davi, o autor deste salmo, não é? Um jovem pequenino que nas mãos de Deus conseguiu derrubar gigantes, não é? E conseguiu fazer proezas diante do Senhor. Então a sua baixa estatura não foi um empecilho para que ele pudesse, não é, através da ação de Deus, transformar, não é, a realidade do seu povo, não permitindo que Israel fosse subjugado pelos filisteus, mas vencendo aquele duelo pessoal com o gigante Golias. O que falar, não é, quando o Senhor Jesus está em volta de uma grande multidão, e ali em volta da grande multidão os discípulos falam: mestre, o povo tem fome. E Jesus pergunta: olha, o que vocês têm aí? Não é? E aí o discípulo fala: olha, tem um jovem aqui, uma criança que tem alguns pães, alguns peixes, não é? Olha, é isso que nós temos. E Jesus manda trazer, e naquela pequena quantidade de pães e peixes, ele alimenta uma multidão. E a Bíblia diz que ainda sobram quantos cestos cheios? 12 cestos cheios. Esta é a realidade da Bíblia. Nem sempre algo pequeno, não é, se reduz à sua insignificância. Pelo contrário, não é? Já diz o ditado que nos pequenos frascos é que se tem os melhores perfumes. E aí nós começamos a olhar para um salmo pequeno. Ele tem apenas 3 versículos, mas é um salmo que, quando você começa a destrinchar, quando você começa a olhar para ele, quando você começa a avaliar cada palavra desse salmo, você vai perceber que, apesar de ser um dos salmos mais curtos para se ler, ele também é um dos mais longos para se aprender. Você tem muitas lições para se tirar
desse salmo pequenino, que você pode ler em poucos minutos, mas que você vai tirar lições para o resto da tua vida. É interessante isso, né? A gente lê alguma coisa na Bíblia que durante alguns minutos você se debruça ali, e aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que você aprende na tua vida, para a tua vida, não vai resumir, né, aqueles minutos que você leu, mas vai servir para o resto da tua vida. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus é bom, e Ele usa cada palavra da sua palavra, cada letra da sua palavra, para trazer vida para nós, para sair, não é, daqui das páginas e trazer vida para mim e para você. Agora, quando a gente começa a estudar o Salmo 131, a gente vai ver o seguinte: esse é mais um daqueles salmos de romagem. E quem tem vindo aqui, né, quem tem acompanhado os estudos, sabem que os cânticos de romagem são aqueles salmos que eram entoados pelo povo de Israel quando tinha festas lá na cidade de Jerusalém, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, não é? E todas as outras festas, o povo de Deus se reunia. Então o povo saía de tudo quanto é lugar, da nação de Israel e do exterior, para vir até Jerusalém. E enquanto eles se dirigiam para a cidade de Jerusalém, eles cantavam estes salmos, que eram chamados de salmos de romagem. Agora, esse salmo é escrito por Davi. Davi é o autor do salmo, e ele também, além de ser o autor do salmo, o salmo fala sobre Davi. É interessante isso, né? Porque ele escreve o salmo, mas o salmo fala sobre ele e a sua relação para com Deus. Então é um salmo muito pessoal, é um salmo muito íntimo do autor, falando sobre si, sobre aquilo que estava acontecendo dentro dele, sobre a realidade da sua vida quando ele se apresenta diante de Deus. E Davi, com as suas experiências pessoais, com os incidentes que aconteciam na sua vida, não é? Com tantas experiências de livramento, experiências de companhia de Deus, experiências de milagres com Deus, Davi pega toda aquela realidade da sua vida e sintetiza em 3 versículos com palavras muito ricas de significados. Um homem chamado Leblanc, que é um comentarista, ele diz o seguinte, não é? Este é o canto dos israelitas que retornaram da Babilônia com os corações humildes, desmamados dos seus ídolos. Em todo caso, depois de qualquer cativeiro, que seja esta a expressão dos nossos corações. Ou seja, quando o povo ia para Jerusalém e lembrava que houve um dia que eles estavam cativos na Babilônia, que eles não podiam adorar a Deus, que eles não podiam, né, estar diante de Deus como eles ficavam em Jerusalém, mas agora eles foram libertos do cativeiro e têm a oportunidade de ir até a cidade santa, e ao chegar lá, não é, adorar o seu Deus com toda a liberdade. Então, durante esta caminhada, eles começavam a exaltar o Deus que nos trata como uma mãe trata o seu filho, que deixa de mamar e passa a comer uma comida mais sólida. É essa, não é, transferência, ou é este momento, né, de como é que se diz, de alternação, essa passagem, não é, de uma criança que deixa de mamar, desmamada, para uma criança que começa a comer um alimento sólido. É o momento que Davi quer guardar, quer registrar, não é? Com todo o povo de Israel. Olha, eu sei que eu sou pego nos teus braços, o Senhor cuida de mim e me alimenta, mas como aquela criança desmamada, que não sabe ainda comer o alimento sólido, mas não quer ficar no leite, não é? Assim é
a minha vida para contigo. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero chegar até um momento de excelência, não é? De maturidade. E eu sei, não é? E eu espero que isto aconteça na minha vida o mais rápido possível. Irmãos, esse salmo fala de transição. Esse salmo fala de transição daqueles que um dia, não é, estiveram bebendo leite espiritual, estiveram, né, iniciando a sua caminhada cristã, estiveram no período da imaturidade, mas agora estão migrando, estão sendo transferidos para o momento aonde se tornarão maduros. Então, tanto na imaturidade quanto nesta transição e no momento que se torna maduro, Davi está dizendo: o Senhor me acompanha e está comigo em todos esses momentos. Amém? Então, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você como crente em Cristo Jesus, você sabe que houve um momento que você, não dava os primeiros passos na fé cristã. E alguns, apesar de estarem muito tempo na igreja, continuam ainda tomando leite espiritual como se fossem crianças ainda na fé. E Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas, não é? Ele vai dizer: olha, eu já poderia estar dando alimento sólido para vocês, mas eu não posso, porque vocês não aguentam. Vocês ainda estão tomando leite quando já deveriam, estar comendo algo mais sólido. E esta é a advertência do Senhor para nós. Não podemos ficar no nível da imaturidade muito tempo. Não podemos ficar no nível do leite muito tempo, não é? Quando a criança começa a ficar, muito tempo tomando leite da mãe, alguma coisa está errada. Ela tem o tempo certo para tomar o leite, ela tem o período certo para tomar o leite. Passou daquele período, ao invés de fazer bem, já começa a não fazer tão bem assim, não é? Então, todo crente tem que crescer, todo crente tem que se desenvolver, todo crente tem que ter como objetivo chegar à maturidade. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, a primeira pergunta que eu faço para você nesta noite é: você é um crente maduro? Você é um crente que já desenvolveu o seu perfil espiritual? Você é alguém que consegue se alimentar na palavra com profundidade? Ou você é aquela pessoa que lê a Bíblia esporadicamente, ora de vez em quando, quem sabe só ora na igreja, não é? Quando tem um momento de oração aqui que o pastor pede para você orar junto com alguém, não é? Você não tem ainda uma habilidade espiritual para discernir, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, não é? Nós precisamos, irmãos, desenvolver as nossas aptidões espirituais. E isso, isso é resultado, desta ação de Deus na nossa vida. Davi registra um momento. O povo está indo para o templo. Olha essa imagem, imagina essa imagem, o povo indo para o templo, adorando a Deus, e começa a declarar este salmo dizendo: Senhor, olha, meu coração não é altivo, eu não sou soberbo, olha, eu não quero ficar acima das pessoas, eu não quero ficar diante das pessoas como alguém que sabe tudo, pelo contrário, eu me comparo a uma criança que deixou de mamar e agora está começando a comer um alimento sólido. Eu estou nessa transição, quero que o Senhor me ajude, tenha esperança de chegar lá, em segurança. Isso durante quilômetros, durante dias, o povo cantando, e isso movendo o coração deles, a querer mais e querer mais e querer mais, e isso, trabalhando para que o seu espírito pudesse ser trabalhado por Deus. O crente tem que chegar no momento aonde as pessoas veem maturidade. A Bíblia diz, logo no começo do livro de Mateus, Jesus ainda criança, diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, em estatura, em graça
não é isso? Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. E a pergunta que fica é: as pessoas veem o teu crescimento, não é? Em graça, o teu crescimento em estatura diante dos homens, diante de Deus. Esta é um desafio para cada um de nós, irmãos. Isto estava no coração de Davi. Ele queria isso, ele queria intensamente isso. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Agora, quando a gente começa a ler o Salmo 131, a gente percebe que Davi, ele fala de si mesmo, e ele fala de algumas características do homem de Deus, algumas características, não é, que diferenciam este homem maduro, que diferenciam este homem que está preparado, que diferenciam este homem que está, não é, num estágio avançado da sua relação com Deus. E a primeira característica que Davi cita aqui, não é, de um homem que está num estágio avançado da sua relação com Deus, de um homem que está maduro espiritualmente, é o seu espírito humilde. Se você é maduro, você é alguém que exerce a humildade. Davi vai dizer no verso de número 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então vejam, irmãos, que na verdade você começa a ver aqui que a atitude de Davi não é de um ser pretensioso, vaidoso, não é de alguém que quer se impor sobre outras pessoas. Lembrem que Davi era um rei, ele tinha o direito como rei de pedir, não é, e ordenar que todo mundo, não é, se colocasse numa atitude inferior à atitude dele. Ele, como rei, poderia dizer: olha, todo mundo aqui, ó, passou perto de mim, sabe que eu sou melhor do que vocês. Eu sou o rei dessa nação. Não fale ao contrário. Ele poderia ter um coração altivo, ele poderia ter um coração soberbo, mas o que ele declara, a sua declaração de fé, que sai dos seus lábios é: Senhor, o meu coração não é soberbo, o meu coração não é altivo, eu não procuro as coisas grandiosas que o homem procura, eu não estou em busca de dinheiro, eu não estou em busca de títulos, eu não estou em busca de posições. Isso o ser humano busca, briga, mata por isso. Mas esse não é o objetivo da minha corrida, e nem o objetivo de eu estar aqui na tua presença. A atitude de Davi ali, irmãos, é uma atitude que na verdade nos mostra um homem que não tem ambição para com o poder. E o poder hoje muda a vida das pessoas. Você quer conhecer alguém? Dá poder a essa pessoa, e ela vai mostrar se ela é uma pessoa humilde ou não. Quando você tem o poder de decidir, quando você tem o poder de mudar as coisas, aquilo que está dentro de você, que foi criado lá dentro, vai aflorar. Se for algo bom, vai aflorar algo bom. Se for algo ruim, vai demonstrar a ruindade que está dentro de você. Mas a verdade é, irmãos, que Davi não tinha esse tipo de ambição. Ele não tinha. Ele tinha um coração humilde, mesmo sendo o líder da nação. Ele não se impunha por se impor. A sua autoridade era a autoridade da sua comunhão com Deus. Deus o exaltava. E aí aquilo que a Bíblia fala, né? Os humilhados serão o quê? Exaltados. Se manifesta na vida de Davi como uma realidade, não é?
Ele se humilhou na presença de Deus e foi usado para vencer o gigante. Ele se humilhou na presença de Deus. Saul tentou se exaltar, não é? Praticando ali o sacrifício que não deveria fazer. Saul é derrubado, Davi é levantado. Ele é exaltado pelo poder de Deus. Mas não há ambição dentro do seu coração. E aí, irmãos, é que nós pensamos, não é? Que Davi tinha uma ambição muito maior do que o poder, do que as riquezas, do que qualquer outro tipo de título que poderia elevar o seu nome e tornar o seu nome famoso. Davi queria estar na presença de Deus. A maior ambição de um homem maduro não é ser reconhecido pelos homens, mas é ser reconhecido por Deus. Isso demonstra a tua humildade. Tem gente que fica chateada porque o pastor não dá uma oportunidade, porque o irmão não viu que ele estava trabalhando ali na igreja, porque fulano não cumprimentou no final do culto. Irmãos, isso tudo tem que acontecer. O pastor tem que dar oportunidade, os irmãos têm que reconhecer, não é? Mas se isso não acontecer, irmãos, nada muda na nossa vida. Para alguns parece que o mundo desaba, se não há, não é, aquela colocação, não é, da pessoa num lugar mais elevado por aquilo que ela é ou por aquilo que ela faz. E o que Davi demonstra aqui, a humildade, é pelo fato e o simples fato que o seu coração não tinha nenhuma ambição de ver alguém gritando: Davi, 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 Davi. Ele não tinha isso. O que ele queria de fato, a sua maior ambição, é estar na presença de Deus. E estando na presença de Deus, Deus começa a mover as circunstâncias para que no momento certo você seja de alguma forma reconhecido. Esse espírito de humildade é o espírito do homem maduro. Quem ainda é criança vai brigar por poder. Quem ainda é imaturo vai brigar, não é, por títulos. Quem ainda, né, está ainda nesse processo de crescimento, vai brigar por dinheiro, vai brigar, né, por estar num patamar mais elevado, por subir num altar. Quem está imaturo toma essas atitudes, mas o maduro não. Aquele que está crescendo, aquele que está firme, aquele que está maduro, essas coisas já não mexem com ele. Porque existe uma ambição maior. O meu desejo é estar na presença do meu Deus. Se eu tenho dinheiro ou não, não importa. Paulo diz: aprendi a estar bem em toda e qualquer circunstância. Aprendeu a estar bem em toda e qualquer circunstância. Falava diante de reis, mas também convivia com as pessoas mais sofridas da sua sociedade. Tinha entrado em todas as sociedades, todas as comunidades. Por quê? Porque ele aprendeu a ser alguém maduro. E alguém maduro tem como característica a humildade. O meu coração não é altivo, não se sobrepõe. O meu coração não é soberbo, não tem o desejo de estar à frente de ninguém. Eu não procuro coisas demasiadas grandes para mim, porque a minha ambição não está naquilo que o mundo pode dar, mas é estar na presença de Deus. Lembram de Jesus, irmão? O diabo vira para Jesus e diz assim: olha, tudo isto eu te darei, não é? Se prostrado o quê? Me adorares. E Jesus, está escrito, não é? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Por isso, irmão, pense bem na tua vida, reflita sobre o seu comportamento, reflita sobre as suas ambições e pense, não é? Se o teu coração se assemelha ao coração de Davi,
quando demonstra humildade e demonstra que fez a transição daquele leite, daquele que bebia o leite, daquele que está desmamando, para alguém que é maduro, crescido diante de Deus e diante dos homens. Amém? Há uma segunda lição aqui. Na verdade, essa declaração de fé não fala apenas da humildade, mas fala também da confiança. O verso 2 diz o seguinte: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Vejam, irmãos, algo interessante, não é? Agora imaginem essa cena, não é? Que eu vou descrever agora. Será até bom a gente lembrar que no Antigo Testamento, não é? Uma criança desmamada uma criança só era desmamada quando ela tinha de 3 para 4 anos. Então até 3 anos ela, não é, mamava na mãe, não é? Depois de 3 anos então já tirava, não é, o do leite materno. E ele diz assim, o comentarista: é bastante duro para uma mãe enfrentar os choros de uma criança satisfeita, a recusa de comida sólida e a luta das vontades durante o processo de desmamar. Imagine-se lutando como uma criança de 4 anos. Isto era a proporção da luta que Davi passou antes de aprender a confiar em Deus, não é? Então ele está falando, a criança deixa de mamar, mas ao mesmo tempo não consegue comer o alimento sólido todo, e fica nessa luta, né, entre deixar aquilo que é parte da imaturidade para começar, não é, a amadurecer comendo algo sólido. E nesta luta, e o sofrimento da mãe vendo aquilo ali, né, a criança não mama mais, mas também não come, ele tem que aprender a confiar na mãe, aprender a comer aquilo que a mãe está dando, para que ele possa crescer com saúde, se desenvolver. E aí Davi diz o seguinte: olha, como esta criança desmamada, que fica nos braços da mãe, aprendendo a confiar na mãe e a comer aquilo que a mãe está dando, assim é minha alma para contigo. Por isso, irmãos, que confiar é uma característica de gente madura, porque o imaturo, ele vai sempre pensar que algo vai dar errado, que não vai conseguir, que não vai vir a intervenção divina para abençoar a nossa vida. Isto é fruto da imaturidade. Mas aquele que está crescendo, ele vai vivenciando uma experiência por dia. Cada momento na presença de Deus é uma experiência nova de confiança, aonde você confia no alimento do dia a dia que vai estar na tua mesa, aonde muitos são desempregados, mas não passam fome, aonde gente começa a ficar doente, mas consegue, né, a cura, ou através dos médicos, ou através do milagre, porque crê na bênção de um Deus que cura. E a gente vai aprendendo a confiar, não é? Sendo exercitados na nossa fé. E é isso que Davi fala para o seu Deus, e é isso que o povo cantava enquanto ia para Jerusalém. O povo cantava que estava aprendendo a confiar em Deus. E aí, irmãos, é aquilo que nós falamos. Tem gente que confia desconfiando, não é? Tem gente que fala assim: você confia em Deus? Eu confio, mas esse mais já estraga tudo, não é? Não, você confia, mas sabe como é que é, né? Tem que prevenir. Irmãos, a confiança em Deus é a necessidade que nós temos de nos apegarmos a uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é aquilo que a Bíblia diz. Ou você confia no que a Bíblia diz, ou então você não vai ver as promessas desta palavra se cumprindo na tua vida. É uma questão de fé, é uma questão de confiar e acreditar. Nós contamos um hino, não é? Domingo passado, domingo retrasado,
que fala: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que vida nova dá, não é? Acredito no amor de Cristo, que na morte ali venceu, não é? Alguma coisa assim, não é? Acredito no Cristo ressurreto, que em breve voltará. E a gente começa a cantar uma declaração de fé daquilo que nós acreditamos. E a verdade, irmãos, é que a nossa maturidade vai ser medida pela nossa confiança em Deus. Porque se você ver a declaração ou a definição de fé que a Bíblia dá, realmente tem que ser alguém preparado para acreditar em algo que os teus olhos não vão ver. Tem que ser alguém preparado para acreditar em algo que se espera. Os teus olhos não estão enxergando, mas você acredita que aquilo vai chegar na tua vida, vai acontecer na tua vida. E Davi falava isso para Deus. E ele acreditava que Deus ia mudar a sorte do seu povo. E ele acreditava que o Senhor era a sua esperança. E nisso, irmãos, nós devemos pensar: qual é a medida da tua confiança no Senhor? Quando alguma coisa começa a apertar na tua vida, alguma área da tua vida começa a ser atacada, não é? Você é daqueles que primeiro age e depois pensa em orar e colocar nas mãos de Deus? Porque tem gente que é assim, né? As coisas começam a acontecer e diz: eu não tenho nem tempo para orar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que resolver isso, não é? E realmente ela não tem tempo porque ela começa a agir, não é? Mas tem aqueles que, mesmo que um furacão ou um terremoto esteja acontecendo, ele primeiro para e ele coloca: Senhor, me dê direção para que eu saiba fazer o que tem que fazer. Eu confio em Ti e sei que tudo vai acontecer conforme a Tua vontade, e eu estou aqui querendo entender a Tua vontade para a minha vida. Esta realidade de um Davi humilde, de um Davi que confiava em Deus, você vê nas histórias. Você vê um homem que enfrenta um gigante sem nenhum tipo de aparato militar e vai lá, desafia, vai para a batalha e ganha, e ainda corta a cabeça do inimigo com a sua própria espada. Um homem que tinha confiança em si mesmo, mas ele diz: tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vai nesta confiança, e ele enfrenta este inimigo, e o inimigo derrubado pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da vida daquele homem. Confiar vale a pena. Vale a pena confiar e não se precipitar. Vale a pena confiar e não tomar a iniciativa sem que você ouça Deus falar com você o que deve ser feito. Vale a pena confiar, e essa é a característica de um homem maduro. E por último, não é? Nós vemos aqui um clamor por esperança. Versículo 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É uma atitude de tranquilidade, de quietude, uma atitude de silêncio, é uma oração sábia, né? Ele vira para toda a sua nação. Agora imagine o povo todo indo para Jerusalém, e um dizendo para o outro: olha, espera no Senhor, Israel, não só agora, mas sempre, não é? E um virando para o outro e falando: olha, a tua esperança não morra não, hein? Estamos juntos, Deus vai agir na tua vida não só hoje, mas sempre. Um incentivando o outro através daquela canção e adorando a Deus. Isso, irmãos, é algo tremendo. Nós não vivemos em tempo onde esperar é uma qualidade dos que temem a Deus. O mundo está impulsionando a igreja a sempre agir independente das circunstâncias, muitas vezes sem discernimento ou direcionamento de Deus. Infelizmente, caímos recorrentemente no erro do ativismo. Uma coisa é esperar, outra coisa é agir.
Davi diz: espera, ó Israel, no Senhor. Saber esperar é uma virtude daqueles que são maduros. Saul perdeu o trono porque não soube esperar. Ofereceu sacrifício que não era para oferecer. Não esperou Samuel chegar para poder, oferecer aquele sacrifício. E por não aprender a esperar, perdeu o seu trono. E tantas pessoas perdem a bênção do Senhor porque não sabem esperar o momento de Deus nas suas vidas. São precipitadas, agem sem pensar, agem sem orar. E depois ainda costumam reclamar de Deus pelos resultados obtidos. Irmãos, não podemos reclamar de Deus se não consultamos Deus. Não podemos reclamar do resultado se Deus não estava na solução. E isso é algo que nós aprendemos com o homem maduro. Aquele que já se desmamou, que deixou de mamar, está preparando para comer o alimento sólido, mas que sabe que não pode voltar atrás. Ele está indo para frente, ele está caminhando. Se ele retornar, vai ser um prejuízo tremendo. Então ele sabe que não pode voltar à imaturidade. Ele sabe que daqui para frente é só crescer. Então ele tem que aprender o momento certo de esperar e o momento certo de agir. Isso é algo, irmãos, que nós aprendemos com a nossa comunhão com Deus. Lembram da mensagem de domingo de manhã que eu trouxe aqui sobre Eliseu e o exército da Síria? Lembram como Deus abriu os olhos de Geazi, o servo de Eliseu, e também escureceu os olhos de todo um exército sírio que estava tentando destruir o povo de Deus? Lembram dessa história que eu falei domingo de manhã? E lembram como Eliseu, que era um homem maduro, chegou para Deus e falou assim: Senhor, e agora? O que eu faço com esses homens que estão cegos? E Deus fala: leva eles para uma outra cidade. Aí vai Eliseu e leva eles para onde estava o rei de Israel. E aí o rei de Israel cercou o inimigo, pronto para aniquilar o inimigo. E aí Eliseu pergunta para Deus de novo: Senhor, e agora? Vamos destruir eles? Aí Deus fala: não, você não vai destruir não. Você vai montar uma mesa com pão, você vai montar uma mesa com bebida, e você vai oferecer essa mesa aos teus inimigos. Eu fico imaginando quando ele ouve aquela voz de Deus falando isso. O cara está tentando me matar, o cara está tentando acabar com o meu povo, só manda agora montar uma mesa com vinho, com bebida, com comida, e pedir para eles se alimentarem, para recuperar as forças. Mas é aí, irmãos, que nós vemos a maturidade daquele que espera o direcionamento de Deus. Através daquela atitude, a Bíblia diz: cessou a guerra entre a Síria e Israel. Deus trouxe paz. Ninguém com consciência pesada porque matou centenas de pessoas. Deus trouxe paz. E por que Deus trouxe paz? Deus trouxe paz porque alguém ousou esperar o direcionamento do Senhor para a sua vida. Essa é uma atitude de maturidade, humildade, confiança e agora esperança. Esperar são características de homens e mulheres maduros na presença do Senhor. Eu termino, irmãos, essa meditação dizendo para os irmãos o seguinte: Davi usa essa metáfora da criança, e ele fala no Salmo 131 de uma criança que é desmamada e que passa agora a querer e a desejar alimento sólido. Uma criança é vazia em si mesmo, porque quando é criança não tem, aquela maldade de sobrespor a outras pessoas. Uma criança que é criança, ela confia na sua mãe, Uma criança, ela se entrega plenamente nessa esperança de que sua mãe vai cuidar dela.
O que nós precisamos como crentes é entender aquilo que Jesus fala. Se nós não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. Então, precisamos entender que Jesus não está falando, como ele disse para Nicodemos, que é para você entrar novamente no ventre da tua mãe e nascer novamente. Mas Jesus está falando de uma atitude. Uma atitude. E o crente tem que ser alguém de atitude, que demonstre humildade, confiança e esperança no Senhor. Eu espero ver isso na minha vida, eu espero ver isto na tua vida, você que é membro desta igreja, e espero ver isto na vida daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos alguns pedidos de oração que nós vamos orar agora. Temos pela vida da Carolina Rabelo, não é? Nós vamos orar pela vida da Carolina Rabelo, que colocou o seu pedido de oração na nossa caixa de oração, e alguns irmãos que sempre pedem oração através da internet. Vamos orar pela vida da irmã Nilvana Rezende, que pede, não é? Pede pela comunidade Vinho Novo lá em Portugal. A irmã Silvana é a irmã da Maria Alice, não é? Está acompanhando o culto, né? Lá de Portugal. Irmã Silvana, Deus abençoe o seu ministério em Nilvana, não é? Deus abençoe o seu ministério aí em Portugal. Vamos orar também pela Cláudia de Souza, pelo Emerson Olinda, pela Patrícia Miranda e pelo Edemar Vitorino. É o pastor Edemar? Será que é o pastor Edemar? Ô pastor, seja bem-vindo na companhia da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Vamos orar pela vida do pastor Edemar, que hoje se encontra na cidade de Varre e Sai. Conhece a cidade de Varre e Sai? É uma cidade que tem um nome meio estranho, né? Ela é divisa com Minas Gerais, e o pastor Edemar está fazendo um trabalho de plantação de igreja presbiteriana de Varre e Sai, né? Tem sido uma bênção, tenho acompanhado também pela internet. Vamos orar pelos nossos irmãos, pela sua vida que está aqui, não é? Para que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu convido a igreja a se colocar em pé, agradecendo a presença do nosso irmão Thales, né, que voltou novamente com seu filho, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença dos irmãos aqui conosco. Sim, minha irmã. Ok, Sirene. Vera. Ok, vamos orar pela vida da Sirene, pela vida da Vera, não é? Mais alguém, irmãos? Certo. Amém. Qual é o nome delas, irmãs? Nair. E a outra? Didi e Nair, não é? Então nós vamos orar pela vida das nossas irmãs. Remo. Ok, vamos orar também pela vida do doutor Remo. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, clame a Deus pela tua vida, peça ao Senhor maturidade espiritual para que você cresça na presença do Senhor e diante dos homens. Ó Deus amado, eu louvo o teu nome pela tua palavra.
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, que renova a cada dia este alimento nas nossas vidas. Ó Deus amado, não permita que sejamos crianças espirituais. Não permita, Senhor Deus, que fiquemos apenas no leite, mas a semelhança do teu servo Davi, que se sentia como uma criança desmamada, numa transição para algo maior que tu colocarias na mão dele. Nós pedimos, Senhor Deus, que este desenvolvimento aconteça na vida da tua igreja, na vida do teu povo, para que o teu nome seja engrandecido através de crentes maduros e seguros diante deste mundo tenebroso. Ó Deus amado, eu quero te agradecer pelas bênçãos derramadas, pela vitória do teu povo, Senhor Deus, nesta semana que está no meio, com tantas respostas de oração e tanta bondade e misericórdia sendo derramada nas nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que nos ama, tu és um Deus que caminha conosco, estando tudo bem ou estando as coisas difíceis. Tu continuas do nosso lado. Ó Senhor Deus, nós queremos entregar em tuas mãos a vida do teu povo. Abençoe a vida da Sirene, cuida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que ela seja abençoada com saúde e a tua graça seja derramada sobre a vida dela. Obrigado pela vida da Vera, Senhor Deus, porque tudo ocorreu bem naquela cirurgia, mas que ela continue a receber a graça do Senhor. Amém. E seja abençoada com uma plena restauração, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, entregamos em tuas mãos a Nair, a Didi, o doutor Remo. O Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor conhece as suas necessidades. Visita agora a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, sendo bondoso para com elas e cuidando, Senhor Deus, das suas vidas, como o Senhor tem cuidado. Ó Senhor Deus, abençoe a vida dos teus servos, como nós pedimos por aqueles que nos acompanham pela internet, a irmã Nilvana lá em Portugal. Abençoe aquela comunidade, Senhor Deus, comunidade Vinho Novo, que este vinho novo seja abundante em Portugal, que Portugal, Senhor Deus, abra as portas para o teu evangelho. Uma nação difícil, uma nação dura, mas que o teu Espírito Santo tem poder para quebrantar vidas e abençoar a vida daquele povo, Senhor Deus, povo amado, povo irmão. Abençoe o ministério da nossa irmã, do seu marido, dos seus filhos, que seja um ministério próspero para a glória do teu maravilhoso nome lá em Portugal. Senhor, abençoe a Cláudia, abençoe o Emerson, abençoe a Patrícia, Pai. Em nome de Jesus, não conhecemos a realidade destas pessoas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe as suas necessidades. Visita com poder, Senhor Deus, e abençoe em nome de Jesus, que eles experimentem o poder do Deus vivo e sejam, Senhor Deus, abençoados poderosamente. O reverendo Edemar, Senhor Deus, na cidade que o Senhor colocou o seu ministério, fortalece a sua vida. Abençoe, Senhor Deus, aquele lugar de adoração, para que seja frutífero, para que seja um lugar, Senhor Deus, onde o teu nome seja proclamado com autoridade, com pessoas maduras e abençoadoras. Que esta cidade, Senhor, veja o testemunho do Senhor, como tem vindo na vida deste homem, na vida desse ministério, e que muitas notícias boas venham, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe a Carolina, ó Deus amado, esta jovem, esta senhora que colocou este pedido na caixa de oração. Senhor, tu conheces o seu coração, o Senhor conhece a sua vida. Visite-a, cuida dela, abençoe as suas questões. E nós pedimos, Senhor, uma bênção pela Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Que seja uma bênção, Senhor, neste lugar. Que seja uma igreja, Senhor Deus, que ame falar do Senhor e ame viver segundo o seu coração.
Ó Deus, que a nossa ambição seja estar perto de Ti, mais perto de Ti, cada dia. Nós oramos e Te agradecemos por essa noite especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.